Boa noite. Na semana em que o país vive uma greve geral, aceleram as negociações para a recapitalização dos bancos e a Europa mergulha ainda mais na crise do euro, com declarações contraditórias dos seus dirigentes. Do outro lado do Atlântico, os políticos americanos disfarçam com declarações pomposas uma situação explosiva do ponto de vista financeiro. O déficit e a dívida americana não param de aumentar, mas o plano para reduzir as despesas e aumentar os impostos falhou. Neste cenário de queda generalizada das bolsas e da economia no mundo ocidental, há quem invista a olhar para o longo prazo. O grupo alemão Siemens está em Portugal há mais de 100 anos e continua a aumentar a oferta de emprego no nosso país. Convidado desta edição, Carlos Melo Ribeiro, presidente da Siemens Portugal. Muito obrigado por ter vindo. Começo por lhe perguntar, temos uma greve geral marcada para esta quinta-feira. Como é que vê esta situação neste país que precisa de trabalhar, precisa de produzir? Como é que vê esta situação? Muito boa noite, José Gomes Ferreira. Eu tenho aí uma ideia muito clara. Nós precisamos de trabalhar e podemos demonstrar a nossa indignação trabalhando mais para ultrapassar as dificuldades do país. Sobre as greves, em vez de parar. E sobre as greves, eu também tenho a minha opinião em que devíamos seguir um modelo tipo Alemanha, onde as greves não podem ser feitas por solidariedade, são um instrumento de luta de contrato coletivo e mesmo assim são autorizadas por tribunais arbitrais que julgam da justeza da greve na altura. Isso impediria uma greve geral. Se não acontecem por solidariedade, impediria. Exato. E acha que esse modelo devia ser aplicado no nosso país? Acho. Desenvolva um bocadinho mais, que essa ideia é muito interessante, sobretudo nesta altura. Quer dizer, por alguma razão, os países nórdicos e principalmente a Alemanha são o motor desta Europa e eles têm mais hábito de seriedade e de trabalho. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos no país é não haver seriedade e profissionalismo. Qualquer um, desde os sindicatos, os patrões, os jornalistas, qualquer profissão, se for profissional e séria ao mesmo tempo, eu acho que tem todos lugar na sociedade. E cada um a fazer aquilo que acredita, mas de uma maneira empenhada e séria. E é isso que tem faltado a este país, porque nós habituámos-nos, nestes últimos 30 anos, a só falar, só discutir e só achar que tínhamos direitos. Foi uma fase que era preciso, depois da Revolução, depois de uma falta de experiência nessas áreas, com certeza que havia uma euforia e uma necessidade de entrar por esse caminho. Mas chegou uma altura que era preciso fazer, que era preciso trabalhar. E, por isso, eu sou o mais possível a favor da ação, de fazer e de, principalmente em situações de crise, arregaçar as mangas e, ouvindo o que cada um tem de melhor, não é preciso estarmos todos de acordo, mas é preciso ouvir o que cada um tem de melhor e juntar o que cada um tem de melhor, fazer os compromissos e construir o que é preciso. E em caso de não resultar numa ida para a greve, o que defende é então um modelo em que a apreciação sobre as razões deveria ser diferente. Eu pedi-lhe que concretizasse e que aprofundasse nesse sentido. Acha que também devia em Portugal funcionar um modelo em que os juízes decidiriam sobre os motivos da paralisação? Juízes arbitrais, segundo eu não sei exatamente os pormenores, mas sei que são, e pela minha experiência e pela minha vivência lá, sei que são proibidas as greves solidárias e que sei que a greve é considerada um instrumento sério de luta por um determinado direito. Por direitos salariais, direitos salariais, então, isso impediria greves políticas? Também. E acha que esta é uma greve política? Eu acho que esta é nitidamente uma greve política que, como dizia hoje o Ministro das Finanças, nós não estamos em tempo de clivagens nem de afirmação de nada, já tivemos esse tempo, estamos em tempo de construir e de juntar os esforços para uma situação gravíssima e uma crise gravíssima que o país precisa, é que nós juntemos todos os esforços. Acha que isto é um movimento pontual e daqui a 2 dias já estaremos todos de volta ao trabalho? Eu espero que sim. Ou acha que pode ser o início de um movimento sustentado, sistemático de contestação que vai piorar as condições de investimento no país? Eu acho que não. Eu acho que não, porque os portugueses, quando se lhes fala a verdade, quando eles entendem a situação, normalmente reagem bem.
E ao contrário do que muita gente diz e que estamos à beira de uma grave crise social, eu acho que não. As pessoas estão conscientes de que isto é uma grave crise económica e que nós temos que trabalhar mais para a resolver. E a experiência que nós temos é que, e temos muita experiência também na parte laboral, é que quando tratamos as pessoas de uma maneira direta e justa, as pessoas colaboram nos momentos mais difíceis e têm uma boa reação. E se vir bem, e é a minha experiência nestes últimos anos, as greves vão ser no setor público. Então pergunto-lhe, esta greve de geral tem um nome? Tem um nome. Não tem a essência? Já há muito tempo que as greves são, e por isso é que se luta pelo status quo, e nós vamos ter a oportunidade de falar hoje, que é mais outro dos problemas. Quer dizer, não é só a despesa pública a mais, é todos estes status quo que se instalam na sociedade e que não se querem mudar. E são esses que estão a impedir. Já lá vamos, mas pergunto-lhe, no seu grupo espera paralisação? Não, não esperamos. Nem em pequena parte? Nem em pequena parte, pelo menos a informação. Tem os trabalhadores e a história que temos tido. Tem os trabalhadores motivados e bem pagos? Temos os trabalhadores motivados e bem pagos. Se me perguntar a mim ou a qualquer um se não devíamos ser mais bem pagos, se calhar... Isso é natural. É da natureza humana que algum diga que queria mais ou merecia mais, não é? A Siemens tem essa tradição. Como é que é investir num país destes com estas perspectivas que não são animadoras? Desde há 105 anos o grupo Siemens cá, e é para ficar, certo? E é para ficar, com certeza. E como é que é desenvolver negócio nesta conjuntura, nesta situação em que as perspectivas são sombrias? Se nós formos ver, há 106 anos, em Portugal e há 164 no mundo, já houve muitas crises. E estou numa empresa que já por 2 vezes perdeu 4/5 dos seus ativos. 4/5 depois das 2 guerras. Não é? Como era natural, e sendo uma empresa alemã, foi com certeza. Só um pormenor, em Portugal não perdeu os 4/5. Em Portugal... Nesse período, se calhar, até manteve o aumento. Não, era relativamente pequena. A empresa está presente desde a monarquia, mas cresceu principalmente com o crescimento da infraestrutura do país, que foi essencialmente, teve 2 fases, teve uma nos anos 60, quando começou 60, sim. a industrialização, e depois teve uma na entrada da comunidade, onde se começaram as telecomunicações e as infraestruturas. Volto a perguntar, e agora investir e continuar o negócio nesta conjuntura? Dá trabalho, dá mais trabalho, qualquer crise dá mais trabalho, mas as crises têm todas uma característica, isso aprende-se numa empresa com 160 anos, são todas passageiras e são todas passageiras. Todas. E guerras de 100 anos, felizmente, já não temos. E por isso, houve na Idade Média. Houve na Idade Média. E eu acho que cada vez vão ser mais curtas. E depois tem outro ponto positivo. Cada vez também a resolução pode ser mais rápida, assim haja vontade. Normalmente, e principalmente num país do nosso tipo, se fizermos as coisas bem, são mais rápidas as recuperações do que aquilo que nós prevemos. E eu pergunto-lhe, e as coisas estão a ser bem feitas? As coisas estão a ser bem feitas. Esta pergunta também é política. Eu sei, mas na Siemens posso-lhe dizer que estão a ser bem feitas. Sabe bem que eu estava a fazer uma pergunta mais abrangente e vou concretizar ainda mais. O nosso Primeiro-Ministro, o nosso Ministro das Finanças e o nosso Ministro da Economia estão a fazer as coisas bem feitas. E eu ainda tenho que lhe concretizar também, então, as minhas respostas. Primeiro, eu já antes, e já nos tempos atribulados, eu sou da opinião em que obrigatoriamente em situações difíceis, mas mesmo em situações normais, todos se devem unir, principalmente numa democracia séria, à volta de um governo, seja ele do nosso lado ou não seja. E nós temos o mau hábito, e tínhamos, estamos a reagir bem. É curioso, como diz isso. Eu vejo pessoas que são da mesma espectro ideológico e político partidário. Também uns contra os outros. E já estão a mandar uns recados fortíssimos, como se não tivessem estado no poder e não tivessem tido a responsabilidade. Mas esse é outro dos maus hábitos que nós temos, que é a falta de capacidade de união de esforços. Isso é mau para o país e para os negócios. É mau para o país e para os negócios. E a obrigação é de todos, e temos exemplos a começar nos tempos mais antigos das associações empresariais neste país que nunca se uniram e que agora começam a unir os esforços. Mas
É nesse sentido que nós temos, para já, eu ia dizer, começando antes, acho que devemos unir todos os esforços à volta do governo que temos, e eu acho que este governo está a começar muito bem, como está a oposição a começar muito bem. Já estou algo preocupado com alguns discursos que começam a sair desta união que existe no esforço de resolver este problema do país, e que está de união dos dois partidos principais. Ou, sim, mas alguns discursos dissonantes, nomeadamente. Alguns discursos dissonantes que às vezes empolgados pela comunicação social, no sentido de dizer assim, então o senhor presidente deste ou daquele partido não concorda com o outro, então vão quebrar, então vão... Não, nós estamos todos numa situação difícil. Está referido-se ao PS e ao facto de ter subscrito o memorando e de vermos muito folclore na atualidade, mas na prática nunca terem rasgado o que assinaram. É isso que quer dizer. Pois, mas eu acho muito bem que não rasguem e acho muito bem que mais do que isso, que trabalhem em conjunto e o trabalho em conjunto não é preciso ser na televisão ou nos mídias. É preciso ser na realidade. Essa profissão é o nosso métier, é explicarmos o que está a ser feito. Exato. Ou tentarmos perceber explicar, sim. Ou tentarmos explicar perceber o que está a ser feito. Mas todos temos uma responsabilidade muito grande. Todos. Eu disse, desde os sindicatos, sim, aos jornalistas, aos não renega a minha parte, por isso o senhor está aqui. Exato. Diga-me, mas em relação às três figuras que eu citei, Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e Ministro da Economia, nota alguma preponderância de algum deles em detrimento de outro? Eu noto que... Dois pontos. O Ministro da Economia desapareceu em combate, como disse o Presidente da Eu estive ontem com mais 27 empresas, sim, numa reunião no Ministério, muito interessante. O senhor foi um dos privilegiados, porque há outros que se queixam de não ter sido ouvidos. Bem, a mesa também não cabiam mais, portanto, não, pode haver algum critério, não sei. Eram tudo empresas exportadoras, aprendi lá também que não há mais do que 90 empresas exportadoras com mais de 50 milhões de euros. E infelizmente não há, devia haver muitas mais. Devia haver muitas mais, sim, mas é o que temos. Estavam lá das principais, e com certeza que podem sempre estar mais ou estar menos, mas não era a mim que competia, e foram ditas coisas muito interessantes, muito sensatas. Por exemplo, pormenores que eu não sabia, que uma